Meu Deus. No vídeo de hoje, você vai conferir o resumo completo do capítulo 18 de A Rainha da Pérsia. Mas antes convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like abaixo. Deixe seu nome e o estado que você está assistindo nos comentários. Muito obrigado e vamos prosseguir. O capítulo se inicia com Ataki, sem acreditar que a rainha da Pérsia é na verdade Hadassa, seu nome judeu. Então, Eunuco pergunta o que aconteceu com Enoque. Ela conta que seu ex-noivo morreu na guerra contra os gregos, e depois foi trazido ao palácio e revela ser prima de Mordecai, ainda que tenha sido criada como se fosse filha dele. Esther alerta que o Ataki não pode contar, em hipótese alguma, sobre sua origem para alguém. Enoque promete que seu segredo estará muito bem guardado. Esther afirma estar com saudades de Mordecai e Ataki se oferece para buscar notícias do oficial. A rainha pede para que avise Mordecai para ficar um pouco mais tarde no trabalho, pois quando os outros forem embora, ela o encontrará a sós. De repente, as amigas de Esther aparecem em seus aposentos e começam a fechar as portas. A rainha acha a atitude muito suspeita e decide reabrir a porta que dá para o harém para verificar do que se trata. O pior acontece quando Esther vê seu amado rodeado de mulheres, e escolhe Ária, uma das concubinas, para dar um passeio com ele. Após a escolha, uma confusão começa entre as mulheres, mas Sasgas põe ordem e controla a situação, pedindo para que se afastem do rei. Carcas então questiona Sasgas o porquê dos Xerxes ter feito isso do nada, então o aliado de Amestris afirma ser uma clara vingança, mas não sabe o motivo. Ainda abalada com a postura dos Xerxes, Esther pede para que as amigas se retirem, pois ela quer ficar sozinha. Na cena seguinte, o novo decreto do rei é anunciado, onde todos os judeus, independentemente de serem homens ou mulheres, jovens ou mais velhos, até mesmo crianças, serão destruídos, mortos e aniquilados, e que seus bens sejam saqueados tanto em Susan como em todas as províncias. Muito que cara de pau, a esposa de Emineu, que tanto trata mal Joel junto com seu marido, está preocupada que os judeus serão mortos, ou seja, ela e o Emineu estariam com os dias contados. Lamentando o decreto, Mordecai e os demais judeus rasgam suas vestes e despejam terra em si mesmo. Enquanto a esposa de Amã e seus filhos comemoram o feito, o próprio surge para discursar contra os judeus, que são um povo de ladrões e mentirosos, pois tomam posse da terra dos outros e falam que sempre foram deles. O ministro então decide se aproximar de Mordecai, lhe empurrando com um chute, pedindo para que se levante. O oficial até tenta revidar, mas os soldados só não fizeram algo pior, porque o Amã pediu para que deixasse Mordecai dar o braço a torcer e obedecesse à ordem que foi dada. Ao se levantar, o pai adotivo de Esther leva um cuspe, sendo mais humilhado ainda, e ouve de Amã que se lembre dele quando uma espada perfurar o seu coração, pois ele é o responsável por tudo isso. Na próxima cena, em viagem, Dario pergunta ao Nermias como ele se tornou eunuco. Ele responde que seu pai o levou ainda criança para servir aos Xerxes, mas tempo depois veio a falecer. Provocando o irmão, o príncipe diz ao Artaxerxes que se o pai se portasse tanto com ele assim, não teria enviado um judeuzinho para ser seu servo, quando de repente a comitiva é interrompida por algo. Trata-se do Artabano, que pede para falar a sós com Dario. O comandante começa prestando solidariedade pelo que aconteceu com Amessis, mas Dario percebe que isso é papo furado e pede para que ele vá direto ao assunto, sem rodeios. Artabano fala sobre o príncipe precisar de sua ajuda, gerando riso no rapaz, que diz não precisar de nada dele e se retira. Mas quando o comandante pergunta se o Dario não quer ajuda para continuar o que sua mãe começou, ele logo volta interessado no que tem a dizer. A sós com Neemias, Artaxerxes pede desculpa pela forma que seu irmão está o tratando, já dando indícios da amizade dos dois. Quando Dario retorna, fica com cara de poucos amigos, afirmando que deseja chegar em Persépolis o quanto antes. Escondida, observando tudo, Artemisia pergunta ao Artabano como foi a conversa dos dois. O comandante disse que ele gostou. Artemisia afirma ter pena dos Xerxes, por ter um primogênito tão fraco e uma esposa cruel. Artabano lembra que o rei já se casou novamente, mas a guerreira diz que isso não muda sua opinião, pois Esther, mesmo tendo uma certa beleza, continua sendo uma sonsa.
Na sala de atendimento ao povo, Ataki procura por Mordecai, mas não o encontra porque já deixou o local. Hegai também aparece por lá, preocupado com o decreto, quase que passando até mal. O pior acontece quando um falatório se inicia e todos correm para ver do que se trata. Era Mordecai utilizando panos de saco, sendo que é proibido adentrar no palácio assim. Porém, logo é repreendido, por mais que o oficial explique que só está representando seu povo. Não deseja entrar. O seu desejo mesmo é chamar a atenção do rei para que ele veja o que está acontecendo. Enquanto os judeus são retirados dali, Hegai então se aproxima de Ioná dizendo sentir muito por tudo, ainda se questionando o porquê de ter se tornado rainha e qual é o propósito de Deus para ela com isso. Mal sabia Esther que a resposta de todas suas dúvidas estavam mais perto do que imagina. Perguntando pelo Mordecai, a rainha, ainda sem saber sobre o decreto, ouve de Ataki que o oficial está utilizando panos de saco em frente ao palácio, juntamente de outras pessoas revoltadas. O eunuco diz não saber também o que está acontecendo, mas viu os soldados alarmados. Esther, logo se preocupando, diz ao Ataki que leve roupas novas a Mordecai, pois pelas leis não pode ficar andando com panos de saco por aí, correndo risco de vida. A rainha pede ainda que, após fazer isso, que o eunuco retorne para pegar uma mensagem que ela está escrevendo ao seu pai adotivo, para que depois leve também. Tempo depois, nos é mostrado Mordecai já em casa, sentado junto à sua esposa e cogitando a possibilidade de fugirem para um local seguro. Mas o oficial diz que assim que a mensagem do extermínio dos judeus se espalhar, as pessoas não vão pensar duas vezes antes de iniciar o massacre, pois receberão uma recompensa caso façam. A conversa do casal é interrompida quando Esdras chega carregando uma caixa e diz que o mensageiro do palácio mandou que ele entregasse a Mordecai. Dentro da caixa continha a mensagem de Esther, dizendo para que ele vista as roupas novas e seja cauteloso, seja qual for a situação pela qual ele está passando. Ioná questiona se não há algo que Esther possa fazer para ajudar o seu povo, mas seu marido afirma que pelo conteúdo da carta de Esther, a rainha nem sequer sabe do decreto ainda. Enquanto Esther olha desolada pela janela de seus aposentos, ela vê Amirá indo ao encontro do rei. A concubina olha debochadamente para Esther e diz a Hegai que se sente superior à rainha e que os Xerxes têm preferido passar as últimas noites com ela e não com Esther. Hegai então ameaça Amirá e diz que caso ela desrespeite a rainha novamente, ele fará tudo o que estiver ao seu alcance para que o Xerxes passe a desprezar a Amirá, fazendo assim com que ela nunca mais seja chamada para a presença do rei. Esther chora no quarto e confessa para Ioná que o Xerxes está chateado com ela, enquanto o Xerxes se lembra de Esther, dizendo que ela o ama pelo que ele é e não pelo fato de ser o rei. Pouquíssimo tempo se passa e o Xerxes já se esqueceu da tristeza por Esther, já estando em um banquete com Amã, enquanto Amirá dança para os dois. O rei então agradece Amã pelos seus serviços. Ellen se mostra revoltada com Emineu, dizendo que sabia que nunca deveria ter se casado com ele e que provavelmente agora eles vão perder suas vidas por conta do decreto. Mas o médico diz que eles não precisam se preocupar, pois não sabem que o casal é judeu. Porém, Ellen afirma que alguém pode os denunciar e que Emineu havia prometido que ninguém jamais saberia das origens dele. Ao sair pela porta, o médico questiona Joel por estar orando e provocando diz que o garoto deve continuar rezando mesmo, pois o povo dele vai precisar. No que Joel responde que a vida de Emineu também corre perigo, pois o homem também é judeu, o que acaba causando raiva no médico, que diz que sempre odiou ser judeu. Então passou a fingir que não era e que agora eles não teriam para onde correr. Joel então questiona Emineu, perguntando como ele se identifica então, já que não é judeu, e ele afirma ser um médico bem-sucedido. Joel então deixa o homem sem palavras, ao dizer que se ele só tem valor pelo que faz, no dia que não puder mais fazer, não valerá mais nada. E aí, pessoal? Estão gostando do resumo? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Continuando. A cena corta para Esther sendo arrumada em seus aposentos, e quando Hatak aparece, a rainha pede para que suas amigas se retirem. O eunuco então diz que Mordecai não vestiu as roupas que lhe foram enviadas, e que também não compareceu ao trabalho, sendo visto naqueles mesmos trajes do lado de fora do palácio. Esther então pede para que Hatak investigue imediatamente o que aconteceu, pois só pode ser algo muito grave. Xerxes desperta ao lado de Amirá e se surpreende com a presença da mulher em sua cama já de manhã. Apesar da concubina tentar conversar com ele, o rei a despacha o mais rápido possível. Mordecai continua na porta do palácio,
e quando Hatak tenta se aproximar do pai adotivo de Esther para conversar, é interrompido por Amã, que ofende o oficial, e diz que todos estão felizes pelo decreto que exige o fim dos judeus, e que agora até o rei está agradecido. O eunuco, que havia passado reto para não ser flagrado como Mordecai, espera Amã ir embora, e chama discretamente o oficial para conversarem. Hatak então diz que está a serviço da rainha Esther, que ela está muito preocupada com ele. Mordecai então diz para Hatak do decreto, e que foi oferecido até prata, em troca da vida do povo judeu, de todo o Império Persa. Ele suplica então que eunuco mostre a carta que foi enviada a todas as casas para Esther, para que ela possa fazer algo para ajudar o seu povo. Mas Hatak diz que não sabe o que a rainha poderia fazer para ajudar, afinal o decreto não pode ser revogado. O rei havia solicitado a presença de Arbona em seus aposentos, porém foi surpreendido quando o outro eunuco foi servi-lo. Ele então foi avisado que Arbona havia adoecido e está acamado, em uma situação que aparentava ser grave. Artaxerxes volta para o palácio de Persépolis, de um passeio a cavalo com Neemias, e encontra o Dario todo sorridente, dizendo que o irmão precisará escolher outro eunuco, pois foi criado um decreto de que todos os judeus devem morrer, então Neemias não vai durar muito. Enquanto isso, em Susã, Esther recebe a notícia do decreto, e o capítulo se encerra com a rainha aos prantos, desesperada. E assim termina o capítulo 18 de A Rainha da Pérsia. Querem descobrir todos os segredos e não perder nenhum detalhe dos próximos capítulos de A Rainha da Pérsia? Então vem fazer parte da nossa comunidade incrível. Deixe o seu gostei, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para ser a primeira a saber das novidades e compartilhe este vídeo com suas amigas. Muito obrigada por assistir, um beijo enorme e até a próxima!